Eu sou Márcia Romero, da People Who Make a Difference, e hoje estamos aqui reunidos com profissionais da área de saúde, com líderes religiosos, para que a gente possa conversar e aprender mais sobre o assunto que no mundo de hoje está afetando muitas vidas. Nós vamos falar sobre a depressão. Nós temos aqui o Dr. Gonzalo Mosqueira, temos o pastor da comunidade de Orlando, Wesley Porto, temos o Daniel Galelli, temos o pastor o Dr. Carlos Alberto, temos a doutora Cleide Silva e a doutora Josi Oliveira. Cada um desse profissional, líder religioso, nós vamos fazer uma pergunta referente à depressão. Queria compartilhar com vocês que a ONU tem uma estatística que até 2020 a depressão vai ser a segunda causa maior de mortalidade no mundo. Para vocês verem, 350 milhões de pessoas sofrem de depressão hoje no mundo. 1 milhão de pessoas se suicidam e dentro desse 1 milhão, outros tentam contra a sua própria vida. Nós também temos aqui que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E, no mundo, a cada 2 segundos, uma pessoa também atenta contra a sua própria vida, atingindo o objetivo maior deles, que é o suicídio. Então, hoje, nós viemos aqui para que esse assunto seja um pouquinho mais esclarecido por profissionais como médicos, como psicólogos, como coach e como pastor, que vai poder nos orientar também na área espiritual. Eu vou começar com o Dr. Carlos Alberto. O Dr. Carlos Alberto é um profissional na área de... Ele é um profissional médico cirurgião por 30 anos e ele é professor de anatomia humana, neurofisiologia e ele é pastor também no Brasil. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Carlos Alberto sobre o aumento da depressão hoje. O que causa esse aumento tão assim que a gente não acredita que as pessoas estão se tornando depressivas a cada dia que passa? Você pode nos dar uma ideia? Márcia, embora haja um componente genético muito forte por trás da depressão, os estudos feitos nos últimos 30 anos revelam isso, há um componente ambiental que funciona como gatilho para que as crises de depressão se instalem. E este cenário ambiental tem se tornado cada vez mais forte. Então, isto aumenta o despertar dessa patologia que poderia não ter despertado nas pessoas que têm a predisposição genética. Além disso, nós temos hoje um contingente cada vez maior de pessoas vivendo nas cidades, o que aumenta esta pressão e esta tensão. A vida no campo, este cenário é menos patente. E também os meios de comunicação, as pessoas se comunicam mais e assim a gente toma conhecimento de casos de depressão. Então, estas coisas contribuem para este aumento real da depressão e para o aumento da percepção da depressão. Eu entendo. E isso a gente pode dizer que a causa da depressão é ambiental ou existe uma causa? Você pode dizer se existe uma causa para a depressão? Existe um componente genético. Foi feito estudo a respeito disso, e estudos com gêmeos, e foi visto que gêmeos onde um tem depressão, falando de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos que têm praticamente o mesmo DNA, e quando um deles tem depressão, a probabilidade do outro ter depressão é cerca de 8 vezes maior do que o que acontece com gêmeos que não têm o mesmo DNA, que são apenas gêmeos fraternos. Então há, sem dúvida nenhuma, um componente genético, mas há um componente ambiental e um componente químico. A depressão é uma doença química do cérebro. As pessoas confundem muito depressão com preocupação, com problemas,
com tristeza, porque na depressão nós temos um componente melancólico. Mas nem toda tristeza é depressão e depressão não é preocupação. Entendo. Então, diante disso, a depressão tem cura? Nós temos tido bastante sucesso com medicações que atuam no cérebro. Como é uma doença química que envolve os neurotransmissores, porque as células cerebrais se comunicam entre si através de neurotransmissores. Certo. Então, quando determinadas substâncias diminuem no cérebro, a serotonina é uma delas, quando diminui a concentração de serotonina, então aumenta a predisposição para que se estabeleça uma crise depressiva. Então, os medicamentos atuam nesta química cerebral. Há uma substância chamada escitalopram que tem tido um resultado muito bom para a depressão. Mas o doente depressivo, ele terá que ter um acompanhamento, porque nós falamos de controle. Nós não falamos de cura, porque a cura teria que envolver a genética. Entendo. Obrigada, doutor Carlos Alberto. A sua explicação foi bem clara para nós. Muito obrigada. Agora vamos conversar com o doutor Gonzalo Mosqueira, que está aqui ao meu lado. Doutor Gonzalo Mosqueira, ele é especializado em medicina estética e ele é especializado em medicina interna. Doutor Gonzalo, gostaríamos de perguntar ao senhor, mas é a mesma pergunta, o que é depressão? Eu não perguntei. Não, eu perguntei aumento da depressão, causa da depressão e depressão tem cura. Eu não perguntou o que é a depressão em si. Pode perguntar. Então tá. Meu Deus. Doutor Gonzalo, agora vamos falar com o doutor Gonzalo Mosqueira, que está aqui do meu lado. O doutor Gonzalo, ele é médico em medicina estética e ele também é médico da medicina interna. A máquina? Tem que utilizar lá. Move ela. Não vai mover, Ela não. dá uma, eu acho que daqui a pouco ela para de Ela porque a vai gente parar. não estava ouvindo. É. Não vai. Então vamos. Por favor, desde a parte. Desde ali, Sua né? explicação É. foi ótima. Explicação, né? Adorei a palavra. Obrigada, doutor Carlos Alberto. Sua explicação foi muito boa. Muito obrigada. Agora vamos falar com o doutor Gonzalo Mosqueira. Doutor Gonzalo Mosqueira. Agora vamos falar com o doutor... Para! Não, deixa ele aí, deixa ele aí. Eu vou ficar relendo. Ô, Márcio, presta atenção uma coisa. É medicina estética e medicina interna. Estética e medicina interna. Obrigada, doutor Carlos Alberto. A explicação foi muito clara para nós. Muito obrigada. Agora vamos falar com o doutor Gonzalo Mosqueira. Olá, doutor Gonzalo. Tudo bom? Ótimo. O doutor Gonzalo Mosqueira, ele é especialista em medicina interna e medicina de estética. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O que é depressão? Bueno, depresión es un conjunto de elementos de sintomatología específicamente mental. Durante mi carrera yo he aprendido a ver al ser humano de una manera compleja, porque el ser humano es un ser muy complejo y realmente la medicina separa los sistemas en fragmentos y no podemos separar el ser humano de sus partes. Entonces, cuando se habla de la definición de depresión, hay que tener en cuenta la parte espiritual de la persona, hay que tener en cuenta la parte del alma de la persona y hay que tener en cuenta el cuerpo. Si tú le preguntas a un cirujano, a un neurocirujano, él te puede señalar con el dedo en qué lóbulo están las emociones y vienen las emociones. Si tú le preguntas al psiquiatra, te puede dar todos los síntomas psiquiátricos, emocionales
de la sintomatología de la enfermedad. Pero realmente todos sus sistemas en el ser humano están estrechamente correlacionados. No podemos separar los unos de los otros. En mi carrera yo aprendí a trabajar un poco de antienvejecimiento, terapia de antienvejecimiento, y eso me ha ayudado a mí a darle un acercamiento desde el punto de vista nutricional a la mayoría de las enfermedades. Para darles un ejemplo, los soldados que llegan del campo de batalla, un porcentaje alto de ellos desarrollan problemas emocionales, depresión maníaca, PTSD, que está dentro de la misma clasificación, solamente que el código de ICD-10 los diferencia. Y todos esos síntomas están correlacionados con la nutrición que esa persona recibió en el año, 2 años, 3 años que estuvo en el campo de batalla. Por ejemplo, el caso del gobierno americano les da a los soldados comida de lata y comida seca. Y eso es lo que el soldado va a comer por 2, 3, 4 años o lo que dure el tour, cuando van a Afganistán o cuando van overseas a hacer su trabajo. Y al regresar, ese soldado está nutricionalmente deprimido, no tiene los elementos, los nutrientes, no tiene los minerales que todo ser humano debe consumir para que todos los neurotransmisores que el doctor mencionaba funcionen a la perfección. Nosotros necesitamos enzimas, coenzimas, minerales de traza, minerales de concentración muy baja, que son los que realmente hacen que todas las reacciones químicas del cuerpo funcionen en la dirección correcta. Si alguno de esos minerales está bajo o está desbalanceado, eso hace que tu cerebro no funcione bien, que tu intestino no funcione bien, que tus articulaciones no funcionen bien. Entonces todos los sistemas están estrechamente correlacionados y hay que relacionar la depresión con la absorción del intestino, por ejemplo. Que si la persona tiene alergias o tiene alergia al gluten, la comida que consume no le produce los elementos y los minerales y las vitaminas que debe consumir. Entonces la química se le va a alterar porque toda esta química en el cuerpo es una sopa química espectacular. Y si algo falta, van a haber elementos que no van a estar presentes en las reacciones que necesitamos hacer diariamente. Uau, muito interessante. Então, está muito ligado à alimentação. Tem muito a ver com o que o Dr. Carlos Alberto disse, porque está ligado com a química. Muito cerebral. Interessante. E por que o senhor pensa que o grande número de depressão na América está ligado com o quê? En América hubo un evento hace mucho tiempo en que se crearon los dams para evitar las inundaciones. Y cuando eso pasó, el flujo de los minerales de las montañas hacia los terrenos bajos se paró. Entonces los suelos empezaron lentamente a través de los años y el uso y el abuso de los suelos a deprimirse, a limitarse de nutrientes. Entonces los vegetales que consumimos, aunque algunos de nosotros nos gusta comer orgánico y comer, realmente los nutrientes ya no están en los vegetales que comemos, ya no están en la comida que comemos. Aunque uno trate de consumir la mejor calidad posible. Realmente se ha estudiado claramente que, por ejemplo, el celery ya no tiene los nutrientes que tenía hace 10 años. Que el maíz tiene menos proteína ahora que hace 10 años. Entonces, desde que eso ocurrió, el agua ya no fluye porque las inundaciones no ocurren, los terrenos se han deprimido y la limitación de los minerales y los nutrientes, las vitaminas y todo eso ha disminuido y nosotros estamos dispuestos a consumir esos elementos de las plantas y las plantas no los tienen porque no está en el suelo y las plantas pueden absorber los minerales pero las plantas no pueden hacer minerales. Algunas plantas hacen proteínas, hacen carbohidratos, pero los minerales tienen que ser absorbidos directamente del suelo. Muito interessante, muito coisas que nós precisamos saber, porque tudo está interligado. A nossa saúde está, como o senhor disse, somos corpo e alma, então tem que estar tudo sobre uma ligação. E o senhor pode falar um pouco para nós sobre a depressão pós-parto? Correcto. Es la sintomatología que se desarrolla
después de que la mujer ha pasado sus 9 meses de embarazo. Durante este periodo existe el fenómeno de que el bebé, el feto, saca todos los minerales, todos los nutrientes, todas las proteínas, todas las coenzimas que puede sacar de la mamá. Y vemos que algunas madres durante el embarazo desarrollan lo que se llama pica, que es que empiezan a buscar a comer, por ejemplo, polvo, empiezan a tener lo que se llaman antojos, quieren comer más ice cream de lo normal, quieren comer ciertos alimentos especiales que les llama la atención y les da el deseo y el craving de consumir. Eso está estrictamente relacionado a que su cuerpo le está diciendo que hay ciertos minerales que se le han bajado, que el bebé los está adquiriendo y por eso desarrollan esos síntomas. Entonces cuando el embarazo termina, después de los 9 meses de que tú tienes un bebé adentro sacando elementos, sacando minerales, sacando proteínas, sacando coenzimas, si la mujer no reemplaza lo que perdió, viene el momento en que desarrolla ese tipo de sintomatología y por eso puede ocurrir en la depresión postparto. Uau! E teria como a família ou o médico detectar isso primeiro, a tempo de poder evitar? Ou seja, dando todos os nutrientes necessários, oferecendo para aquela pessoa? ¿Existe esa posibilidad? La posibilidad está bien clara, está bien estudiada. El gobierno tiene artículos en la ley que dice que tenemos que suplementar la comida porque los elementos que tenemos en los vegetales y la comida que estamos consumiendo no tiene todos los elementos necesarios para tener una salud óptima y llegar a una edad de 100, 110 años que se supone que lleguemos. Interessante. Então, tudo depende mesmo da alimentação. Ok, doutor Mosqueira, muito obrigada pela sua explicação. Muito bom, muito obrigada mesmo. Entendemos agora mais um pouquinho como é importante sabermos nos alimentar. Agora vamos falar com o Dr. Daniel Galelli. O Dr. Daniel Galelli, ele é acupunturista e tem uma vasta experiência na área de anti-envelhecimento. E eu gostaria de saber, Dr. Daniel, o que é depressão baseado na medicina oriental? Olha, a medicina oriental, ela está crescendo muito no nosso meio, principalmente aqui nos Estados Unidos, e já está muito popular no Brasil. Tá? O que se baseamos é que tudo tem que estar em equilíbrio no teu corpo. As energias internas, o qual o nosso corpo tem e existe, é real, nós podemos medir isso daí, tem que estar em equilíbrio, nada mais, nada menos. E também o equilíbrio eletrolítico do corpo, o equilíbrio químico do corpo, o equilíbrio metabólico, tudo tem que estar em harmonia dentro do corpo. Então é aí que a gente trabalha, na harmonização do corpo como um todo. O corpo se sentindo bem, você vai se sentir bem. E é claro que a minha crença, respeitando o Dr. Carlos e o Dr. Mosqueira, eu só tenho alguma coisa a mais para acrescentar. A nossa medicina trabalha junto com eles, entendeu? Nós não temos nenhum ponto de vista diferente. O que nós mesmos fazemos é acrescentar a mais para melhorar a saúde do paciente, entendeu? Vamos dizer, a minha teoria diz, ninguém nasceu para morrer cedo, é o que eu defendo, entendeu? É o nosso estilo de vida durante, o que nós fizemos durante a vida, aliado a problemas genéticos, mas eu creio que muitos fatores foi da maneira que você viveu durante a sua vida, estressado, comendo errado, muito carboidrato, muita alimentação transgênica, muita coisa que afeta o seu corpo, que futuramente vai lhe dar doenças que nem era para te aparecer, não era para aparecer no corpo, entendeu? Que consequentemente aparecerão durante a tua vida e pouco mais cedo do que era permitido aparecer. Entendo. Então,
pelo visto, tem um pouco a ver com o que o Dr. Carlos Alberto falou em Sim, termos e ambiental. Sim, ambiental. É. E o senhor também, doutor Daniel, o senhor também é homeopata? O senhor Sim. também trabalha com homeopatia, o senhor é licenciado pela Flórida, certo? E como que você trata a depressão? Você usa a homeopatia, você não usa? Você usa a acupuntura? Como que você trata? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, como o Dr. Carlos falou, sobre o imbalance, desculpa, o Desequilíbrio. desequilíbrio químico do corpo, principalmente. Pode voltar com o senhor só para Pode. frente e corta essa parte. Como o Dr. Carlos falou, o desequilíbrio. Tá bom. Como o Dr. Carlos falou sobre o desequilíbrio químico do corpo, principalmente os neurotransmissores, os quais as serotoninas, as dopaminas, as norepinefinas e outros mais, esse desequilíbrio que leva à depressão, são os estudos mais recentes. Mas o que eu procuro, quando eu trato meus pacientes, eu estudo cada caso um caso. A gente nota isso, que nem todos, o ser humano não é igual. O mesmo tratamento que foi para você é diferente para ela, entendeu? Então, a gente avalia, primeiramente, se realmente mesmo a pessoa tem depressão. Muitas vezes o médico não fez um diagnóstico muito preciso, devido a outros fatores, e já passa, logo já prescreve o que ela está sentindo, os sintomas. Então, prescreve todos os medicamentos que a gente já conhece que tem por aí. O que eu procuro é evitar a depressão. O que eu acredito que a depressão tem cura. É isso que eu passo para os meus pacientes. Vamos prevenir? Vamos. Como? Uma alimentação saudável, porque os estudos indicam que 80% ou 90% das serotoninas, que é a substância principal, que é a substância, o neurotransmissor, que lhe dá alegria, que lhe dá prazer, ela é produzida no intestino e armazenada. Então, se você tem alimentos se você coloca alimentos na tua boca, que vai passar pelo intestino depois, principalmente o glúten, carboidratos, vão danificar a parede intestinal. Consequentemente, vão entrar moléculas maiores ou até bactérias dentro da corrente sanguínea que seu corpo vai produzir anticorpos contra determinada estrutura das proteínas, os peptídeos, que consequentemente, em curtas palavras, você poderá ter problema de tireoide, problema nos pâncreas, resumindo uma diabetes, e até reumatismo. São as chamadas doenças autoimunes. E eu acredito que o problema está, que o Dr. Mosqueira sabe muito bem, a pessoa não é o que come, é o que ingere. É isso que está o maior problema nosso. Como é a nossa dieta atual? Você coloca muito transgênico no seu corpo, você coloca muito carboidrato e você coloca muito glúten. Eu acredito que o imbalance está mais aí, é alimentar, que consequentemente vai dar problemas de depressão na pessoa. Então, procuro mais o aconselhamento, o tratamento de acordo com a medicina oriental, e eu vejo bons resultados nisso. Essa seria a minha próxima pergunta. Quais são os resultados que o senhor obtém através desses tratamentos? São, percentualmente falando, são positivos, negativos, neutros? Olha, tem vários casos muito positivos, muito mesmo, porque eu não falo que a pessoa, eu respeito o que o médico está fazendo, entendeu? Mas o que eu faço assim, ajuda as pessoas, se ela quer, eu não quero tomar esse remédio, eu não vou falar para ela, isso aqui você não pode, entendeu? Vamos fazer antes, eu vou fazer esse trabalho, vou te aconselhar como é a tua vida, vamos fazer esse acompanhamento e você consulta teu médico para ver se já pode tirar o medicamento ou não. Mas a minha intenção, aqueles pacientes que já estão em tratamento, que querem, eu não quero tomar muito remédio, só quero tomar chá, não aconselho, entendeu? Procura, tudo tem que ter responsabilidade. Não é parar o remédio e ficar tomando qualquer coisa, entendeu? Então, o que eu procuro é orientar a pessoa
ajudando o médico que está cuidando dela também. Agora, se a pessoa vem comigo e tem um problema emocional, aí eu analiso se realmente é uma depressão ou não. Então, muitos dos casos, que nem o doutor falou, brigou com o namorado, ficou triste, é uma coisa, um problema momentâneo, já não chega a ser um problema, um fator de depressão. Então, é aí que a gente trabalha. Muito bom. Muito obrigada, doutor Daniel. Muito obrigada mesmo. Esclarecimento muito bom. Está sendo, para mim, está sendo ótimo. Acredito que para vocês também. São vários pontos, são vários fatores. A gente não pode, como o doutor Mosqueta falou, a gente não pode dizer que é uma coisa só. É interessante que a gente venha e analise, procure os profissionais e tenta realmente descobrir o que está acontecendo conosco, né? Bem, agora nós vamos conversar com a doutora Cleide Silva. A doutora Cleide é psicóloga, já vou dizer para você direitinho. Ela é graduada em psicologia e é licenciada ela é Licensed Christian Clinical Counselor. Então, ela dá aconselhamento e ela é licenciada pela Flórida, pela FCU? Formada pela FCU. E licenciada pela ACA. Isso, muito bom. Então, temos aqui a doutora Cleide, ela vai nos dar também algumas explicações para nós a respeito do seguinte. Eu tenho uma pergunta para a senhora, doutora Cleide. Por que as pessoas com problema de saúde mental, emocional, elas resistem em procurar ajuda profissional? Um psicólogo, um counselor, que é esqueci como fala em português, conselheiro, ou psiquiatra, por exemplo. Por que elas têm essa resistência? A senhora pode explicar um pouquinho para nós? Essa é uma excelente pergunta, muito obrigada. O estigma, infelizmente, ainda hoje, 2017, não, na era pós-moderna, ainda existe um grande estigma quando a gente fala em depressão. Existe um preconceito, porque por parte da sociedade de um modo geral, independente do nível social ou intelectual, em todos eles ainda existe o estigma. E até para a pessoa que tem a depressão, é muito difícil para ela abrir a boca e dizer eu tenho depressão, porque isso pode parecer um sinônimo de eu sou fraco, eu sou preguiçoso, eu não tenho fé. Depois o pastor vai falar sobre isso, é a pessoa mais indicada, não? Mas infelizmente, o que as pessoas vão dizer de mim, principalmente se ela é cristã, como eu sou também, certo? A cristão não tem depressão, eu sempre ouço isso, não? Então, infelizmente, existe este estigma e que nós precisamos esclarecer a nossa comunidade, não? Precisamos educar a nossa comunidade, porque depressão, segundo as estatísticas que você acabou de colocar, será o quê? A segunda maior causa de morte até 2020, não? Está matando aí 350 mil. Não, 350 milhões de pessoas. Então, é algo sério. A depressão é tão séria que ela atinge as 3 áreas do nosso corpo, não é? O corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, não é algo para as pessoas não falarem a respeito, não buscarem ajuda. Hoje a gente tem a ajuda, vários profissionais, medicina alternativa. Então, o que falta, eu acho que seja um maior esclarecimento da gravidade da situação. Não? Então, a depressão é uma doença? É considerada uma doença? Sim, e os médicos aqui, melhores do que eu, sabem disso. Tem a tristeza, como o doutor aqui falou, e a depressão, não? Que é, como você colocou, como você falou, você poderia repetir? É que a depressão, ela inclui um componente melancólico no quadro de depressão. Você tem, às vezes, depressão em que ela tem uma alternância entre melancolia e euforia, que é o que chamam de depressão bipolar. E você tem a depressão única, pura, que é o quadro exclusivamente melancólico, que é o caso mais grave.
E tinha também a questão da tristeza, que você falou, que ela tristeza, confunde, não? as pessoas As confundem. pessoas confundem. Por exemplo, a pessoa que está passando por um luto, é uma tristeza, certo? Ela não... Depressão. Agora, pode vir a se Desencadear. tornar em um quadro de depressão. Se passa aqui 2 semanas num quadro de tristeza intensa, já pode ser diagnosticado como depressão. Perfeito. Entendo. Voltando ao senhor, doutor Carlos Alberto, acabei de lembrar agora de um caso. O senhor falou depressão eufórica. O que quer dizer isso? Porque dentro da depressão você tem duas entidades nosológicas, 2 formatos de depressão. Tem um formato em que a depressão se manifesta exclusivamente com melancolia, Sim. com aquela pessoa totalmente para baixo e tal. E tem um outro formato em que ela alterna períodos de melancolia com períodos de euforia, que é conhecido como bipolar. Hoje está meio que na moda. Fulano é bipolar, fulano é bipolar. Precisa ver sempre, como falou aqui, se é de fato um caso de depressão, certo? O diagnóstico tem que ser dado pelo profissional. Entendi. Há um problema que tem agravado, é que o diagnóstico tem sido dado pelas pessoas. A pessoa não pode estar triste porque está num luto, que alguém vem tentar medicá-lo como depressão. E aí prescreve o remédio que o doutor prescreveu para ela e que não serve para o outro. Lá no Brasil a gente tem muito isso, todo paciente é também médico. E ele pega o remédio dele e prescreve para o outro. E não tem nada a ver. Às vezes prescreve o remédio errado, prescreve os ansiolíticos. O ansiolítico, quando termina o efeito dele, ele tem um efeito rebote que é depressivo. Tá entendendo? Então, às vezes as pessoas têm depressão como consequência de uma medicação que não deviam ter tomado. Ok. E também a cobrança das pessoas. Como no período melancólico a pessoa se retrai, não quer participar das coisas, então alguém tenta ajudá-lo, tentando obrigá-lo a sair daquele comportamento na marra. Ele está naquele comportamento como consequência de uma alteração cerebral. Mas as pessoas exigem dele que ele assuma uma postura que não é a postura que o cérebro dele está mandando. Então essa cobrança, ao invés de ajudar, agrava. Agrava mais ainda. Tem que restabelecer o equilíbrio, como foi dito aqui, o equilíbrio na alimentação, o equilíbrio na química e aí, como consequência, virá o equilíbrio da química do corpo. Entendo. Existe uma substância chamada triptófano, que é muito importante na produção de serotonina. Bom, muito obrigada, doutor Carlos Alberto. Voltando à doutora Cleide, por que as terapias são importantes, doutora Cleide, no tratamento para os problemas de saúde mental? Isto inclui a depressão? Ah, claro. E nós temos, assim, bastante esclarecedora para a minha área essa pergunta sua. Porque muitas vezes as pessoas vão para o médico, para o psiquiatra, não? Principalmente o psiquiatra, começa a tomar um antidepressivo, eles pensam que, ok, estou tomando um antidepressivo, vou ficar bem. A minha depressão vai embora, certo? Mas as coisas não são bem assim. Nós temos um neurocientista na Finlândia, em Helsinki, na Universidade de Helsinki, ele fez uma pesquisa extraordinária por anos e anos e anos. Como que os antidepressantes trabalham no cérebro? O que ele faz? Nós temos 100 milhões, não? De neurônios dentro do nosso cérebro, é muita coisa, não? Carregamos muita coisa aqui dentro, não? E eles se conectam entre si através de impulsos elétricos com os neurônios. Quando o indivíduo toma um medicamento, está com a depressão, que toma um Elbutrin ou um Prozac, seja lá qual for o antidepressivo, esse antidepressivo vai restaurar essas conexões neurais dentro do cérebro, certo? E o que é a terapia? Como é que a terapia entra aí nessa história? Segundo esse grande, foi um estudo assim que muito interessante, porque esse estudo mostra que só um antidepressivo,
não ajuda totalmente o paciente, certo? Porque essas conexões novas, ou seja, essa neuroplasticidade, precisam ser redirecionadas. Certo. Aí entra a terapia. A importância do terapeuta, certo? Para redirecionar. Eu poderia dar um exemplo, seria um navio lá no oceano, e tem o lighthouse. Como é o lighthouse em português? É o farol. O farol, certo? Para que serve o farol? Para orientar. Isso. Ok, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o norte, vai para o sul, certo? É similar, certo? Então, o terapeuta é que vai ajudar e o cliente vai saber como conduzir, como pensar. Por exemplo, a pessoa com depressão, ela é extremamente negativa, não? Extremamente negativa. Então, só existe problema na vida dela. Quando não tem problema, ela inventa o problema, certo? Então, o que acontece? Ela pode tomar a medicação, o antidepressivo, mas como fazer essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade, certo? Aí entra a terapia, pode ser a terapia cognitiva, a CBT, Cognitive Behavioral Therapy, que é bastante indicada, principalmente para casos de depressão, onde o indivíduo vai fazer uma mudança de pensamento, com isso vem a mudança de comportamento. Então, outro estudo, não só em Helsinki, mas aqui em Nova York foi feito um estudo também com 600 pessoas com depressão. E o que eles encontraram? Eles encontraram que as pessoas que tiveram a assistência do terapeuta, juntamente com a medicação, os resultados foram muito melhores. Aqui temos também o Dr. Michael, na Universidade da Pensilvânia, que também fez esse tipo de experimento, onde se comprovou mais uma vez que a terapia é importante na recuperação do paciente. Muito bom. Doutora, eu queria acrescentar um pouco. Claro. Uma das causas do insucesso da terapia medicamentosa é a ausência da terapia, do comportamento e de como a pessoa vê a vida. A terapia que é feita não vai mudar a genética da pessoa, mas desarma o gatilho que ocasionou a crise depressiva. Muda a forma como ela vê a vida. Mudando a forma como ela vê a vida, mesmo que a genética dela não seja favorável, mas desarma o gatilho que ocasionou aquele estado depressivo. E complementando, aqui a gente complementa, certo? Aí entra a epigenética, né? A epigenética quer dizer, acima dos genes. Tem o fator genético, que desencadeia, obviamente, mas como vocês falaram do fator ambiental, esse é preponderante. Pode ser não só a depressão, mas até o câncer, qualquer outro problema de saúde. Depende muito mais. Hoje a ciência está maravilhosa. Com essa tecnologia que nós temos, my God, certo? Então, com os fatores ambientais, a genética, os genes podem ser mudados. Uau. Isso me encanta. E o trabalho do Muito Dr. interessante. Bruce Lipton nessa área é extraordinário. Ele é um dos cientistas que mais estuda epigenética. É fantástico isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada a vocês dois pelo grande esclarecimento. Tem mais uma perguntinha para a senhora, para a gente passar para a doutora Josi. A senhora tem, senhora, tanto faz? É você mesmo. Você tem um projeto na cidade, na comunidade, chamado Gratidão. E todos já conhecem, todos conhecem. Qual é a relação entre depressão e gratidão? Esse projeto surgiu no meu coração porque eu comecei a estudar psicologia positiva e dentro da psicologia positiva existe a ciência da felicidade. Nós podemos aprender a ser felizes. A felicidade está aqui, na palma da minha mão. Eu escolho o que eu quero, ser feliz ou infeliz, certo? E interessante que dentro da ciência da gratidão existe, a ciência da felicidade, existe a ciência da gratidão.
Então a gratidão deixou de ser motivo religioso, somente religioso, e passou a ser motivo de estudo científico, como a gratidão, a compaixão. Então eu criei esse projeto como 365 dias de gratidão podem mudar a sua vida, com esse objetivo de mostrar para as pessoas que ser feliz, aprenda a ser grato. Uma pessoa grata, ela não tem depressão. É verdade. E isso não sou eu que estou falando. Tá aqui, ó, quem fala é o Dr. Robert Emmons, você até o livro dele aqui, ó, que é o guru da gratidão. Por mais de 30 anos ele estuda gratidão com a equipe dele, Dr. Michael McCall, em Nova York. Eles fizeram uma pesquisa extraordinária, onde eles pegaram um grupo de pessoas, um grupo de pessoas dividiram em dois, né? E deram um diário da gratidão, um diário, certo? E falou para um grupo, ok, nesse diário você vai escrever tudo pelo qual você é grato, certo? O outro grupo, ele disse, ok, nesse diário você vai escrever o que você quiser. No final, me parece que foram 10 semanas, o grupo que escreveu sobre gratidão, depressão não tinha mais, certo? Eram pessoas mais felizes, mais focadas, faziam exercício com mais regularidade, tinham mais amigos, melhorou os relacionamentos. Então, hoje, o que a Bíblia já fala tanto, né, pastor? Hoje a ciência já está provando, isso é maravilhoso, certo? Então, a gratidão transforma, a gratidão cura, e a gratidão realmente pode ajudar bastante, certo? Segundo as pesquisas, não só com depressão, mas qualquer outro problema. Porque você vai olhar o lado positivo da vida. Não tem que ir em frente problemas, mas o que a gente faz? A gente foca no problema. Quando a gente foca no problema, o que acontece dentro do nosso cérebro? A gente reforça, certo? Determinada área do cérebro, certo? Aonde a gente vai ficar ruminando. Então os problemas vão aumentar. Então, quando você, apesar de ter o problema, você foca na solução, certo? O cérebro começa a fazer novas conexões. Aí entra a neuroplasticidade outra vez. Então, focar na gratidão é essencial para ter uma vida com saúde, sem depressão, com abundância em todas as áreas da nossa vida. Ótimo. Viu? Sejam gratos. O mais importante é a gente ser grato. Não é dizer obrigado ao teu tempo, é ser grato. É vir daqui de dentro, né? É muito mais. É muito mais do que ser grato é muito mais do que dizer um simples obrigado, Márcia. É muito mais do que isso. Muito obrigada. Doutora Cleide, muito obrigada pelas suas explicações e por essa motivação que a senhora pôde nos dar. Márcia, deixa eu só acrescentar uma coisa, pegando o gancho dela. Pois não. Ela falou de como a emoção, as emoções, a gratidão mexe com as emoções. Essas emoções, elas tocam no cérebro, numa área chamada sistema límbico. É um conjunto de estruturas que existem no centro do cérebro, onde estas emoções são processadas e fazendo parte desse circuito neuroanatômico existe a área do prazer. A área do prazer está ligada a este sistema límbico. Então, estas pessoas que são gratas e que uma gratidão que vem do coração, que envolve as emoções, elas vão atuar sobre o sistema límbico e, por consequência, vão atuar na área do prazer também. Só complementando aqui agora. Porque nós dois estudamos na mesma escola. E olha que nós dois nos conhecemos hoje, viu? Tá vendo? Exato. Olha, só complementando, para você ter uma ideia, o Wellbutrin e o Prozac são usados em larga escala para depressão, né? Todo mundo conhece, ele é bem conhecido. Mas, veja bem, o que o Wellbutrin faz? Aumenta a quantidade de dopamina dentro do cérebro. Agora, guess what? Como a gente diz aqui nos Estados Unidos. Gratidão também. Quando a gente, a dopamina é responsável, uma das coisas é a motivação, não? E o Prozac, por exemplo, o que é que o Prozac faz no cérebro? Aumenta a quantidade de serotonina. Gratidão também. Não é impressionante? Não é interessante isso? Muito interessante. Então vamos ser gratos.
E vamos ser felizes. Muito bonito o seu projeto, que você continue colocando todos os dias, né, diariamente, para que a gente aprenda a ser cada vez mais grata, né, a Deus, para que possa substituir essa coisa ruim que está sendo esse mal do século, como já é chamado, né? Chamado mal do século. Então, vamos aproveitar esse momento aqui e rever nossos pensamentos, nossas atitudes, muitas coisas para que a gente possa evitar e que a gente possa também ajudar o outro, né? Observar quem está agindo assim, ou assando, ou com comportamentos diferentes, para que a gente possa estar sempre atento e poder ajudar o próximo, né? E a nós mesmos. E agora a gente vai falar com a doutora Josi Oliveira. A doutora Josi, ela é Master ela é Personal and Professional Coach, né? O coach está muito, não vou dizer na moda, que eu não gosto de dizer isso, mas está sendo muito usado nos últimos anos e tem ajudado muito. Eu mesma sou uma coachee, eu tenho um coach também me ajudando e realmente ajuda a gente muito, mas muitos não conhecem ainda. E eu queria perguntar a você, doutora Josi, o que é coaching? Você pode explicar para a gente de uma maneira assim bem popular, para que a gente possa entender? Claro, com prazer. Eu costumo dizer assim, o coach, ele é um processo, né, de desenvolvimento humano, que ele trabalha a parte de desenvolver, maximizar o potencial da pessoa, trabalhando com foco, com desenvolvimento contínuo, né, o aprendizado contínuo, com planejamento, com ação e com resultados. Maravilha. Né? E ele vai trabalhar, então, com a programação neurolinguística também e psicologia positiva, onde ele vai trabalhar no mapa mental. E aí é interessante essa nossa conversa aqui, porque os profissionais se encontram, não é? Naquilo que o doutor falou, hoje a neurociências está falando muito, e assim, teve um desenvolvimento de 5 anos para cá, você vê a evolução da neurociências, trabalhando nos neurotransmissores, onde a doutora Cleide também colocou aqui no seu projeto de psicologia positiva. Então, a gratidão, todas essas coisas são conectadas dentro do coach. Nós trabalhamos, então, programação neurolinguística para mudar a forma de pensar, porque cada um de nós temos a estrutura mental, e muitas vezes a depressão ela vai ser afetada na estrutura mental, às vezes tem a parte genética, mas também tem a parte aprendida, né? O aprendizado que foi adquirido porque você também estava num ambiente depressivo. E de repente você estava passando um problema, você não trabalhou a inteligência emocional, que é onde o coach trabalha também. Eu sou especialista na inteligência emocional. E no processo de coach, nós podemos trabalhar a inteligência espiritual e inteligência emocional, onde vai se encaixar com a mudança de comportamento, porque mudou o mindset, que a gente fala, a estrutura mental. Então, eu tenho tido muitos resultados com o coach nesse processo, onde eu trabalho a mudança na mente primeiro, para depois trabalhar no comportamento. Ah, entendi. E aonde que entra a parte profissional? Porque esse trabalho de desenvolvimento vem primeiro no pessoal ou primeiro no profissional? Primeiro pessoal, porque muitas pessoas, às vezes, ela até já tem um sucesso profissional, mas muitas vezes as finanças estão assim, né? Porque ela, às vezes, não tem o equilíbrio emocional de se controlar, muitas vezes. Aquela situação que ela está vivendo pessoal, ela vai afetar a vida dela em outras áreas. Ela pode ser um profissional que ela ainda não desenvolveu todo o seu potencial, porque ela não está com uma autoconfiança suficiente. Ela não está usando a gratidão de uma forma também tão maravilhosa. E às vezes ela até gera uma liderança tóxica e não uma liderança eficaz, que ela vai contribuir com aquele liderado. Entendo. Nossa, muito, muito interessante. E como é o processo do coaching pode ajudar uma pessoa com depressão? Então, essa pergunta é muito interessante. Exatamente nisso. Nós vamos trabalhar no mindset. Primeiro, o que é o processo? Nós vamos fazer uma entrevista com esse cliente e vamos identificar como está a estrutura mental dessa pessoa. Se ela é uma pessoa muito negativa e ela pode trabalhar áreas na vida dela onde ela vai buscar a consequência do passado,
mas não demorar muito nesse passado. O coach ele faz isso. A gente faz uma anamnese para conhecer essa estrutura, a história dessa pessoa e as crenças limitantes dessa pessoa. E então vamos trazê-la para o presente. Vamos gerar, como eu falei, foco e planejamento. Nós vamos gerar um estado desejado. E quem que deseja ser infeliz, né? Quem deseja ter uma vida completamente fracassada? Então, nós vamos trabalhar nos desejos, nos objetivos que essa pessoa um dia sonhou. E aí a gente vai tirando o foco dela da depressão, o foco dela desse momento ruim, do problema, e levando ela para a solução, para o resultado, num aprendizado contínuo, numa mudança contínua, num crescimento contínuo, onde nós vamos trabalhar. Quando eu falo de programação neurolinguística, nós vamos trabalhar metáfora. E aí a gente, indo para a Bíblia, a gente vê que Jesus, ele pregava através de parábolas, que seria uma metáfora, não é? Exato. Então, quando é comprovado cientificamente que quando você conta uma história, você tem um resultado diferente do que se você for muito técnico em alguma coisa. Então, nós trabalhamos assim no coach. E aí, tiramos essa pessoa desse estado. Então, de uma emoção que foi gerada, ela pode muito bem sair dali em 2 sessões. Eu tenho resultados tremendos que acontecem em 2 sessões. Ela já está alegre, ela já está buscando realmente um sentido de vida e encontrando também a sua missão de vida, né? Porque nós entendemos que todos nós temos uma missão. E quando você está focado em um objetivo, você para de se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Não é que as coisas não continuam acontecendo, elas não pararam, os problemas não pararam de acontecer. Mas você está com um objetivo, então você vai trabalhar todo o teu sistema emocional, todo o teu sistema mental focado nisso. Isso que é interessante. Um termo que a senhora usou e é muito falado, crenças limitantes. Você pode dizer para a gente um pouquinho o que seria crença limitante? Que eu acho que muitas pessoas não sabem. Isso é muito interessante. A crença limitante são a forma que nós fomos acostumados ou que nós crescemos, né? Eu tenho, por exemplo, uma crença que eu nasci pobre e eu tenho que viver pobre, vamos dizer, uma pessoa tem essa crença. Então, qual é o sucesso que ela vai ter profissionalmente? Se ela pensa que ela vai viver pobre, para que ela vai querer desejar ir para uma faculdade, desenvolver uma profissão? Se ela tem essa crença. Ou tem pessoas que têm crença de dizer assim, a Márcia até pode, mas eu não. Porque eu não tenho capacidade para alcançar um doutorado, por exemplo. Isso era uma das crenças que eu tinha também, que eu fui curada disso, né? Então, por que eu vou ter isso? Não, eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de ter um cargo de liderança, porque eu não sei liderar. Então, são coisas, às vezes, que tão pequenas, mas que se tornam tão grandes na vida de uma pessoa. E assim é no casamento, ela pode pensar, eu não terei um casamento de sucesso. Então, isso é uma crença também que vai impedir ela de ser feliz no relacionamento conjugal. E assim sucessivamente. Então, nós geramos essas crenças, acreditamos, 100% muitas vezes, porque muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais, eles queriam fazer o melhor, mas às vezes eles passaram isso para nós. E nós crescemos com isso. Às vezes vem de uma professora. A primeira experiência, por exemplo, na escola, causa crenças limitantes no desenvolvimento intelectual. E aí as pessoas acham que elas não são capazes. Então, isso tudo, imagina você pensando 20, 30 anos, a pessoa gerando toda essa carga emocional. E aí vem o que nós chamamos também no coach, os vícios emocionais. Tem pessoas que têm vícios, por exemplo, de problema. Ela não pode viver sem problema. Se não tem nada para acontecendo, ela cria um problema. E aí imagina uma pessoa criando problema, com crenças limitantes. Ela vai ser uma pessoa infeliz. Não é? É aquela pessoa que a gente chama a gangorra, né? Onde ela senta, o outro sai, porque ela vem sempre com essa parte negativa, de falar de problema, falar de situações ruins. Tem os outros vícios que nós podemos dizer também, pessoas que gritam muito, só sabem conversar gritando, elas estão acostumadas, é um vício que elas têm. E é emocional, né? Falta o controle na hora de expor as situações, né? Todos nós somos viciados emocionalmente, então a gente só tem que identificar esse vício e nós podemos sim, através da inteligência emocional, desenvolver
um caminho, né? Uma jornada para quebrar essas crenças limitantes, trazer realmente um equilíbrio emocional, onde você vai passar pela situação e saber, como gerando resiliência, né? Mesmo que você foi massacrado ali, mas você se levanta novamente e você consegue caminhar a sua jornada, né? Uau. Vivendo feliz. Muito Massacrado é uma palavra forte. bom. Massacrado. Massacrado. Mas é que às vezes a vida pega a gente de uma forma tão forte, não é? Como, por exemplo, perder algum ente querido, né? E é uma dor tão insuportável dentro da pessoa, mas aí quando ela tem o equilíbrio, ela pode viver o luto e ela se levanta novamente e ela vai continuar, a vida segue e tudo tem um propósito. Então o coach, ele ajuda você a isso, a aprender nas suas experiências do passado, vivendo o presente e focando também no futuro. Muito lindo isso. Desejo que todos possam um dia ter Super. a condição de ter um coach, né? Para que possam ver, porque realmente essa maneira da gente pensar erradamente limita a gente de caminhar, né? Isso. Obrigada, doutora. Eu tenho mais uma perguntinha. Quais os benefícios do coaching para o cliente depressivo? Então, o coach, ele vai trazer o autoconhecimento, é vamos dizer assim, o maior ganho que um coach pode ter, um cliente pode ter, né? Ele vai se autoconhecer e aí ele vai descobrir as suas qualidades. Muitos de nós focamos nos nossos defeitos, todos nós temos defeitos, não é verdade? Mas quando nós olhamos e descobrimos essas qualidades, nós começamos a entender, poxa, então eu posso fazer isso. Eu tenho que tirar então o foco do defeito e exaltar as minhas qualidades. E nós também trabalhamos no conhecimento do perfil de personalidade. Então nós vamos ganhar em se autoconhecer e descobrir qual é a minha linguagem. O doutor falou do melancólico. No perfil de personalidade, nós vamos descobrir se eu tenho um perfil melancólico, porque além de ser um fator já genético, também é uma predisposição dessa pessoa ter mais desafios. Então eu vou me autoconhecer e aí ele vai ganhar também esse autoconhecimento no seu perfil de comunicação. Ele vai ganhar autoconfiança, ele vai quebrar, tirar o medo da vida dele, porque o medo é uma das coisas que nos impede de fazer muitas coisas, né? Paralisa as pessoas, não é verdade? Medo de falar em público, né? Eu ajudei uma cliente que ela tinha pavor em falar em público e ela falou para 800 pessoas assim como se ela tivesse falado para 2 pessoas. Então nós trabalhamos nesse processo, então ganha autoconfiança, ganha os resultados, focar em resultados, produtividade em sua vida, né? São tantos benefícios que se a gente for colocar aqui, nós vamos levar todo o restante do tempo que a gente tem aqui. Mas são muitos resultados muito Então são resultados positivos, né? Nós aplicamos a vida em abundância que Jesus tem para nós. Quando a pessoa realmente ela está engajada em concluir um processo. Doutora Josi, muito obrigada pelas suas explicações, por nos deixar saber como que é esse trabalho de coach, que eu tenho ouvido que tem feito assim progressos muito positivos na vida das pessoas, inclusive na minha. Que bom. Muito obrigada. Nós agora vamos conversar com o pastor Wesley Porto, da comunidade de Orlando. E o pastor Wesley, ele é ministro presbiteriano há 30 anos, né, pastor? E ele é pastor sênior da Igreja Nova Esperança. Isso. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Pois não. Pastor Wesley, o cristão pode ter depressão ou qualquer outro problema de saúde mental? Essa pergunta ela já é a própria resposta, né? Porque, como já foi esclarecido aqui, a depressão é um problema mental. E todos nós temos uma mente, então todos nós temos a possibilidade. Né? Se você vai colocar a questão dos números e considerar que nós temos milhões e milhões de cristãos, então você tem a possibilidade muito grande de, entre a nossa comunidade de cristãos, temos pacientes, temos pessoas que sofrem dessa doença. E na nossa jornada ministerial, no nosso trabalho, já de tantos anos, a gente tem encontrado essas pessoas, né? Por vários motivos, como os motivos que foram levantados aqui. Quando nós trabalhamos com a comunidade de fé, quando nós trabalhamos com igrejas,
nós estamos envolvidos com tantas pessoas, e a igreja, no certo sentido, funciona como um hospital. Ela não é o lugar, a gente tem que entender a questão dos estigmas. Muitas pessoas imaginam uma igreja como sendo uma comunidade de pessoas que estão tão perfeitas, que já estão quase encostando no céu. Não, a igreja funciona exatamente como um hospital espiritual, um hospital da alma, um hospital emocional, e nós encontramos muitas pessoas assim. Então, é uma realidade isso para nós. Já houve no passado a crença, né, de que um cristão, um crente, ele não pode sofrer de doenças emocionais ou de doenças espirituais, porque uma vez que Jesus nos salva, essa pessoa é completamente curada. Jesus nos salva, Jesus nos cura, mas essa cura de Jesus, ela pode ser uma cura absoluta sobre um paciente, sobre um doente, mas ela pode também ser uma cura comunitária. Uma pessoa que esteja doente, ela precisa do amor de todos, ela precisa do abraço de todos, ela precisa do acompanhamento de todos. E às vezes a dificuldade de um é o desafio de Deus para a minha vida e para a vida de outros irmãos e irmãs, para poder abraçar essa pessoa e mostrar o amor que Deus quer revelar para ela. A cura dessa pessoa, muitas vezes, no seu isolamento, na sua enfermidade, é o abraço de todos. Então, é comum isso acontecer entre nós, mas é também comum e deve acontecer, pelo menos deve acontecer, que a comunidade de fé seja essa comunidade do abraço, do recebimento, do entendimento. Muito bom, muito obrigada. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Quais os fatores que afetam a identidade do povo brasileiro imigrante em seu processo de adaptação ao novo lugar e à sua nova realidade? Essa pergunta é interessante, porque nós temos, por causa dessa realidade do imigrante aqui, nós já temos lidado com essa realidade do imigrante, porque nós também somos imigrantes e passamos por essas dores do imigrante diariamente, há mais de 2 décadas, né? Trabalhando aqui na cidade de Orlando, já tendo passado milhares de pessoas por nós. O imigrante, ele vem para cá com grandes expectativas, e essas expectativas do imigrante, quando vem para cá, ela gera uma cultura. A expectativa do imigrante, em primeiro lugar, é que eu estou deixando o meu país, eu estou deixando a minha realidade, muitas vezes de fracasso ou de falta de perspectivas, de falta de esperança, para ir para uma realidade em que eu serei bem-sucedido. E todo brasileiro que vem para cá já vem com esse pensamento: estou indo para a terra da oportunidade. Né? Então a gente vem dentro dessa cultura. E quando nós chegamos aqui, nós temos uma série de fatores limitantes de alcançarmos alguns alvos e propósitos que a gente já vem com ele na cabeça, e isso gera uma frustração muito grande. E essa frustração muito grande, muitas vezes, eu vou até pegar aqui a palavra do Dr. Carlos Alberto, que se torna realmente esse ambiente em que há pessoas que têm a predisposição da depressão. Esse é o momento de se manifestar. É muito comum eu lidar com pessoas que se sentam comigo, conversam conosco a respeito de que, num profundo estado de decepção, num profundo estado de frustração com todas as coisas, dizerem que tomou a decisão errada, que pensou que seria a pessoa, que as coisas aqui seriam bem diferentes, não era isso, que uma série de dúvidas e depressivas, a pessoa depressiva. Então, essa questão, e a pessoa, quando chega aqui, muitas vezes lá no Brasil a pessoa tinha uma profissão, ela tem uma carreira universitária, ela tem uma posição dentro da sociedade brasileira que era uma posição de bom status. E aqui, na maioria das vezes, né, nós homens vamos trabalhar na construção civil. E vamos ser pedreiro mesmo. A maioria do nosso povo vai ser pedreiro mesmo, né? E isso no Brasil, quem é pedreiro? Quem é a meia colher? Quem é o ajudante de pedreiro? Isso falando de status, isso é como se estivesse dando um tiro na identidade dessa pessoa. As mulheres, na sua maioria,
vai trabalhar como faxineira. E quando você fala da palavra faxineira, para nós, por mais que a gente tente no Brasil hoje dignificar a posição da faxineira, porque a faxineira realmente ela tem a sua dignidade em si, mas nós ainda temos o estigma de essas mulheres vão trabalhar nessa situação, ou seja, a identidade é ofendida, a identidade ela é desafiada. Além disso, nós temos o problema da língua. Muitas vezes a gente não sabe falar a língua, muitas vezes não. Nós, geralmente, quando chegamos aqui, a maioria do nosso povo não fala nada da língua. Nós somos vítimas de preconceito. E tudo isso é um abalo na nossa identidade. Para muitas pessoas, esse é o ambiente perfeito para que aconteça a depressão na vida de indivíduos. Difícil, assustador, hein, pastor? É assustador. E a gente lida com isso constantemente, né? Constantemente. Posso crer. E eu tenho mais uma pergunta para o senhor. O que a comunidade cristã tem feito em prol das pessoas que se isolam e têm conflito de identidade? Eu diria que nós, como comunidade, eu não vou dizer comunidade cristã, mas comunidade de fé, ou comunidades religiosas. Geralmente, nós, comunidades religiosas, comunidades de fé, nós temos 3 responsabilidades. Nós temos a responsabilidade da gratidão, como já foi falado aqui, e essa questão da gratidão nos leva a perceber, nós que somos pessoas de comunidades de fé, nós temos que entender que, em primeiro lugar, nós estamos aqui, nós conseguimos. Eu acho que, eu digo assim, até mesmo pessoas ateias, que quando entraram no consulado americano para conseguir um visto para vir embora para cá, essa pessoa, mesmo sendo ateia, ela disse: meu Deus, se o senhor existe mesmo, me ajuda a ser aprovado o visto. E se ela veio é porque o visto foi aprovado. Então nós temos que entender que nós temos motivos de gratidão. Nós temos, nós acordamos, nós estamos respirando, nós temos um nome, nós temos uma identidade, nós temos amigos, nós temos um trabalho, nós temos uma comida na geladeira, nós temos um país que nos acolhe, sim. Esse país, de alguma maneira, está nos acolhendo. Então, nós temos uma série de motivos que foi citado aqui. Nós temos que nos despertar para o entendimento que o motivo de gratidão está em nós por todo o tempo, né? A Bíblia diz que em tudo dai graças. E nós temos que entender que até mesmo essa situação difícil que eu estou passando agora, ela está me ensinando alguma coisa. Eu já tive situações aqui no início, né, há 20 anos atrás, que eu pensava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu literalmente ouvir essa voz que me dizia: você está aprendendo alguma coisa que lá na frente vai ser muito útil para a sua vida. Em segundo lugar, essa comunidade de fé é uma comunidade de fé. E muitas vezes nós associamos a fé simplesmente com alguma coisa maravilhosa que vai acontecer. A fé é como alguma coisa que vai abrir todas as portas e uma pandora de coisas impressionantes vão acontecer na minha vida hoje. Uma mala de dólar vai cair na minha cabeça e assim eu vou realizar meu sonho americano. Eu conheço uma pessoa que acha uma mala de dinheiro um dia lá em Atlanta, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. A fé é um instrumento que nós temos para enfrentar as dificuldades. E quando nós estamos falando de comunidade de fé, nós estamos falando de pessoas que se ajuntam para apoiarem umas às outras, a entenderem que hoje nós estamos passando por uma dificuldade, mas você não está sozinho, nós temos que andar junto com você. Em terceiro lugar, a comunidade de fé e a comunidade de gratidão é também uma comunidade de amor. Nós temos que entender esse detalhe. É normal numa cultura em que as pessoas hoje em dia vivam só em função, ou principalmente em função de bens e de alvos materiais, e alvos de consumismo na vida, a gente se esquecer desse lado do amor. Mas o amor é uma força muito presente, ela sempre existiu, ela sempre existirá, e nós cultivamos o amor, sobretudo em comunidade. Alguém que está precisando, alguém que está sofrendo, alguém que hoje chora, alguém que hoje está depressivo, essa pessoa precisa ser abraçada, essa pessoa precisa entender que ela não está sozinha, como a gente já se referiu aqui. A comunidade do amor serve exatamente para isso. Então, o senhor disse
que essa atitude do amor, de abraçar, de estar presente àquele que está passando por essa fase de isolamento e conflito de identidade, o senhor acha que essa atividade do amor, esse exercício do amor vai tirar essa pessoa de uma maneira ou de outra desse estado? Eu não sei se essa atitude do amor, essa nossa comunidade do amor, ela tira a pessoa do estado de depressão. Mas eu acredito que a presença da comunidade do amor, junto com a pessoa que está depressiva ou com qualquer uma outra enfermidade, mostra para essa pessoa que ela não está sozinha. Eu acredito que em qualquer situação de doença, de enfermidade, por mais, e nós já enfrentamos, e nós já acompanhamos tantas pessoas que passaram por enfermidades terminais e elas morreram, mas elas se sentiram aliviadas, elas se sentiram acompanhadas, elas se sentiram amadas, simplesmente porque havia pessoas que muitas vezes não fizeram parte da história dela no Brasil, mas que encontraram aqui, e essas pessoas simplesmente pelo preço do amor estavam ali do lado desse enfermo até o seu momento final. E essa experiência nós já tivemos várias vezes, e já vimos isso várias vezes, e ela é realmente, eu não chamaria, eu não diria que essa vida em comunidade é cura, eu diria que ela é terapêutica, nós precisamos dela. Todos nós sabemos que daqui a alguns anos, ou muitos anos talvez, nós não estaremos aqui, mas já observou que há tantas pessoas, mesmo na sua muita idade, naquele momento da sua partida dessa vida, ela deseja que todos os seus amados estejam ao redor dela. E essa atitude dos seus amados ao redor dela é uma atitude de amor. Muito bonito. Vocês estão prestando atenção. Gratidão e o amor são coisas que a gente tem que exercitar, que traz saúde para nós. E a fé também. Junto com a fé, né? E tempera com a fé assim por cima, e a gente realmente consegue atingir a saúde mental, né? Eu estou observando, diante de todas essas explicações que recebemos desses profissionais, que realmente a gente, exercitando essas coisas, iniciando, a gente pode chegar a um ponto de vida em abundância, como a doutora Josi falou. E eu tenho mais uma pergunta. O doutor Mosqueira, ele falou 2 vezes sobre corpo, alma e espírito. Eu gostaria só que o senhor fechasse explicando um pouquinho para a gente como que um anda com o outro em equilíbrio. O doutor Mosqueira falou a respeito da harmonia que deve haver entre corpo, alma e espírito, e a doutora Josi falou a respeito da vida plena que nós devemos experimentar, né? A harmonia do corpo, alma e espírito, nós temos a tendência de seccionar as coisas, de dicotomizar a realidade do ser humano, né? Como se a gente fosse um espírito que um dia se emendou com uma alma e um corpo que os 3 se combinaram e surgiu um ser humano. Nós não somos divididos em espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Nós temos que entender isso, e essa harmonia precisa acontecer. Em termos de vida, isso precisa acontecer. Deus nos fez seres humanos, e o fato de sermos seres humanos, nós somos dessa maneira. Então nós não somos divididos, né? Então isso significa que quando nós falamos da vida plena, nós entendemos que sim, quando nós temos esse relacionamento com o Criador, quando nós temos esse relacionamento de gratidão com o Criador que nos fez como nós somos, e nos fez interligados, interdependentes, e nos fez para vivermos em comunidade, e essa comunidade é uma comunidade daquilo que Ele é, uma comunidade de amor. Então nós podemos esperar que nós seremos afetados espiritualmente, nós seremos afetados emocionalmente e seremos afetados fisicamente. Eu queria só dar um exemplo a respeito disso. Quando a gente fala a respeito de ser afetado fisicamente, eu acho impressionante quando a comunidade se reúne em função de uma pessoa que tem limitação de locomoção.
quando essa comunidade se reúne em amor, em função daquele que tem dificuldade de locomoção, aparece cadeira de roda, aparece rampa, aparece equipamento do banheiro, e tudo isso foi feito, foi criado e foi montado por pessoas que não têm problema de locomoção, porque é uma expressão de amor. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando naquela outra pessoa, né? Eu me lembro que muito tempo atrás eu fui pastor dessa igreja, e essa igreja tinha muitas pessoas idosas, e era uma igreja muito antiga, e essa igreja já tinha toda uma geração de idosos, né? E claro que muitos idosos têm problema de locomoção, e eu observei que na entrada da igreja, a igreja só tinha uma entrada principal, havia uma escadaria muito grande, e até eu tinha medo daquela escada, né? E quando chovia, ficava escorregadia, e eu falei assim, escuta, a gente não tem rampa aqui na igreja, não tem uma porta, e algumas pessoas falam assim, não tem ninguém que tem problema de locomoção, de precisar de cadeira de rodas. E alguém disse, eu falei assim, olha, mas vamos colocar assim mesmo, vamos colocar assim mesmo para ver o que acontece, e foi uma coisa impressionante, porque várias pessoas que não iam mais na igreja por causa de locomoção voltaram a ir na igreja, e muitas pessoas que não iam, nunca foram, começaram a ir porque agora ali se sentiram incluídas, se sentiram recebidas, né? Então, de alguma maneira, comunitariamente, a expressão do amor ela se manifesta principalmente em função do mais fraco, ou em função daquele que está naquele momento carente e sentindo a necessidade de ser incluído. Muito bom, pastor Wesley. Muito obrigada por compartilhar conosco toda a sua experiência, nos ensinar um pouquinho mais sobre o Criador, né? Falar um pouco sobre Ele, que sem Ele a gente não estaria aqui, né? Exatamente, por causa dele. Muito obrigada. Bem, agora para podermos encerrar o nosso painel, nós vamos fazer uma pergunta a cada um dos profissionais aqui presentes, do líder religioso da nossa comunidade. É uma pergunta muito importante. Vou começar com o Dr. Mosqueira. Dr. Mosqueira, dentro da sua especialização, dentro da sua área, é possível prevenir a depressão? Eu acredito que sí. Una onza de prevención es más fuerte que una libra de tratamiento. La forma de prevenir depresión y el resto de enfermedades es tener el núcleo de los tres componentes del ser humano, el espíritu, el alma, el cuerpo, tener todo en el mejor orden posible. La parte espiritual, la parte del alma, las emociones, lo que hablamos de la gratitud, el perdón, y la parte del cuerpo, que ya lo hablamos de la epigenética, que realmente con la nutrición y con los alimentos podemos modificar ciertas predisposiciones que podemos tener en algún momento dado para desarrollar cierta patología, entre ellas depresión. Ok, muito bom. Então temos que observar muito nossa maneira de alimentar, os nossos alimentos, tudo que precisamos comer, ingerir, fazer da melhor maneira, com qualidade. Eu acredito que diante disso podemos evitar a depressão. Ok. É possível, pastor, dentro da sua área, prevenir a depressão? É possível, sim, prevenir, considerando todos os fatores que foram colocados aqui, que provocam, há muita coisa que pode acontecer na prevenção, né? Quando nós falamos quando nós aprendemos aqui que existe uma disposição genética, mas que também precisa de um ambiente, nós podemos controlar esse ambiente, nós podemos ser esse ambiente positivo, nós podemos ser esse ambiente de amor, esse ambiente de acolhimento, esse ambiente de fé, de promoção da pessoa, que vai, pelo menos como ambiente, evitar que uma pessoa que tenha propensão à depressão seja ajudada, né? Okay. Ótimo, muito obrigada. Doutor Daniel, é possível, dentro da sua área, prevenir a depressão? E como? Eu diria que, só salientando o que o pastor falou aqui, a respeito de prevenir, eu quero citar 2 tipos de prevenções, os quais os brasileiros daqui de Orlando têm que se prevenir relacionado com isso. Em primeiro lugar, o brasileiro ele se automedica em tudo. É comum
o pessoal do Brasil, quando veio para cá, trazer uma caixinha de Trazer remédio do Brasil. para cá. Aí ele se automedica. Aí ele traz Valium, Lorazepam, traz um monte de antidepressivos, ansiolíticos, Just in case, né? qualquer coisa. Se eu brigar com meu namorado, vou tomar isso aqui. Se eu fazer isso, tomo isso. E é verdade. Cuidado. Sem receita médica. Se a alfândega pegar, você pode ser enquadrado Pode ser como enquadrado. tráfico de droga. Exato. É muito sério isso. Então, um alerta. Se você tem que trazer um medicamento controlado pelo governo brasileiro, traga uma receita E médica. pelo governo americano. Pelo né? governo americano. Então, você tem que pegar, se prevenir nesta parte. Isso. Segundo lugar, como o pastor disse, o pessoal que vive aqui recém-chegado, os primeiros 2 anos, eu diria, é muito difícil para você se aceitar a pessoa que você é novamente, como você diz. O trabalho que você consegue, não fala a língua, cultura diferente. A pessoa se retrai muito. E muitos se refugiam no álcool. E o álcool, como o doutor sabe, ele tem um efeito eufórico disso. Mas depois depois ele é depressivo. Então, piora mais ainda o estado de saúde da É pessoa. viciante, né? E viciante. Então, chega isso. Eu conheço muitos casos daqui que pessoas que tiveram muito dinheiro, por motivos pessoais, hoje são alcoólatras da nossa comunidade. Estão aí. Entendeu? Então, é um grande fator também da piora da depressão. Resumindo, se você está com melancolia, depressão, problema emocional, em primeiro lugar, procura Deus acima de tudo. Segundo lugar, um profissional especializado. Vá a um médico. É só ele que vai poder te diagnosticar e dar o conselho de a maneira que você tem que se proceder diante do teu problema. Nunca fuja da realidade tomando remédio próprio ou indo para o álcool. Ok. Muito obrigada, doutor Daniel. Isso é muito sério. Muito sério. Você acabou de nos alertar realmente sobre esse problema na comunidade, porque realmente a gente vê pessoas que não podem carregar no colo, que estão perdidas, né? Mas as pessoas que estão ouvindo hoje, que se você conhece alguém ou se você é um desses casos, nós vamos ter o nome de cada profissional e o telefone e você pode entrar em contato, tá bom? Agora, doutor Carlos Alberto, dentro da sua área, se o senhor puder nos dizer a resposta da mesma pergunta, é possível prevenir a depressão? Sim, porque é possível desarmar os gatilhos. E a melhor forma de desarmar os gatilhos é aprender a ler a vida. O cérebro aprende. O cérebro é um excelente aluno. Ele aprende. E como ele aprende, pode aprender errado ou aprender o certo. Quando ele aprende errado, ele tem às vezes uma expectativa ingênua em relação à vida. Pensa que vai achar uma mala de dinheiro todo dia, ou pensa que a vida todo dia vai atender todos os seus desejos. Isso é uma expectativa absolutamente infantil. Criança é que acha que o mundo existe para atendê-la. E com esse tipo de entendimento, as pessoas se tornam também egoístas. Acham que a vida existe para atender os seus próprios anseios. Se estas pessoas aprenderem, como disse a doutora Josi, que elas têm uma missão, elas vão sair desse sentimento frustrante que é esperar que a vida lhe atenda em tudo, e elas vão se colocar a serviço da vida, se colocando a serviço de outras pessoas. Quem tem esse espírito altruísta dificilmente se torna deprimido. E também, como falou a doutora Cleide, a gratidão. Paulo diz, aprendi a estar contente. A gente não nasce sabendo. A gente aprende, ele diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esta pessoa será uma pessoa grata. Receba da vida ganhos ou perdas. Ela aprenderá com as perdas e ela será grata. Então, a melhor maneira de prevenir é ler direito a vida.
ler a vida da forma certa. Ok. Muito obrigada, doutor Carlos Alberto. É bem motivador isso, é pura verdade. Muito obrigada. Doutora Cleide, e você, dentro da sua área, da psicologia, você acha que é possível prevenir a depressão? Ó, sim. E como? Algo que nós não falamos, porque a depressão não aparece overnight, né, de um dia para o outro. Antes da depressão vem o estresse. E, como o pastor colocou, todos esses problemas que principalmente a nossa população imigrante enfrenta, isso significa que o nível de estresse é altíssimo. E 90, segundo as estatísticas, mais ou menos 95% das entradas nas emergências hospitalares, ok? Qualquer desses problemas que dá entrada é o quê? Vem da depressão. Ou da depressão não, da ansiedade. Da ansiedade, certo? Então, a depressão vem também da ansiedade. Então, se a gente não cuida da ansiedade, a ansiedade é necessário. Se não fosse a ansiedade, nós ainda estaríamos na caverna. Até um certo nível de adrenalina, de cortisol, é importante, nós precisamos disso. Mas daí, 24 horas, 7 dias na semana, com essa adrenalina, com esse cortisol alto, vai danificar o nosso corpo completamente. E uma das formas de prevenir é cuidar do corpo, todo mundo aqui falou sobre isso, né? Body, mind e soul, a gente fala no inglês, mas é corpo, alma e espírito. E a depressão afeta todas essas áreas. Se as pessoas começam a cuidar de si, foca, né, o autocuidado, então cuida do seu corpo, apesar de trabalhar 60, 80 horas, mas qual é a prioridade? Veio para aqui por quê? Todo mundo falou de sonho, vem para aqui com um sonho americano, mas qual é o sonho maior americano? É a minha saúde. Se eu estiver bem, a minha família vai estar bem. Mas se eu não estiver bem, o que é que vai acontecer com a minha família? Então, o cuidado começa comigo. É como diz Gandhi, né? Quer mudar o mundo? Ótimo, comece com você. Então, o cuidado do corpo físico, o cuidado do corpo emocional e o cuidado do corpo espiritual, que aí entra valores, entra projeto de vida, entra o que a doutora Josi falou, né? Por que eu estou aqui, qual é a minha missão, certo? Isso é fundamental, é muito importante. Então, é possível prevenir, sim. Que ótimo, muito obrigada pela sua explicação. Doutora Josi, agora estamos aqui. Na sua área de coaching, existe a possibilidade de prevenir a depressão? Com certeza. Eu deixaria algumas dicas para quem está nos assistindo. Primeiro compartilhe os seus desafios, porque você evita acumular sentimentos ruins dentro de você. Segundo deixe o passado no passado. Pega as experiências que você teve, que foram desafiadoras, e traga como experiências para que você não repita da mesma forma. E terceiro, troque o não posso por eu posso. O não sou por eu sou. Eu posso porque eu sou vitorioso. Eu posso porque eu nasci para ser vencedor. Eu sou feliz, eu sou lindo, eu sou bonito, eu sou uma pessoa de sucesso. Essa é a dica que eu deixo para você prevenir a depressão. Muito obrigada, doutora Josi. Bem, estamos no final desse painel e realmente eu desejo que vocês tenham absorvido coisas positivas, que se você convive com alguém depressivo ou se você é uma pessoa depressiva, procure esses profissionais. Se você não teve como pegar o número, vocês podem ligar para nós no People Who Make a Difference Foundation. Nós temos a informação deles, podemos indicar para vocês todas as informações. Então, seríamos nós o centro que vocês podem se comunicar ou cada um deles individual. Quero agradecer pela sua atenção, pelo seu tempo e fique conosco. Logo voltaremos com um outro painel e deixaremos vocês saberem. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um. Até breve.